Você já se sentiu preso a uma rotina, como se estivesse apenas seguindo um roteiro escrito por outra pessoa, olhando para o espelho pela manhã e se perguntando: quem é essa pessoa? E o que ela realmente deseja da vida? É uma sensação estranha. Quase como se você estivesse vivendo em piloto automático, cumprindo expectativas que nem sabe de onde vieram. Pais, professores, a sociedade. Todos parecem ter um plano para nós. Mas e o nosso plano? Onde ele se encaixa nisso tudo? Esse dilema, essa busca por um sentido autêntico em um mundo cheio de regras e caminhos pré-definidos, não é só seu. É uma das grandes angústias da experiência humana. E foi exatamente essa angústia que um dos filósofos mais polêmicos e incompreendidos da história decidiu enfrentar de peito aberto: Friedrich Nietzsche. Nietzsche viveu no século XIX, uma época de grandes transformações, onde a ciência começava a abalar as antigas certezas da religião e da tradição. Ele olhou para essa sociedade e viu pessoas perdidas, agarrando-se a valores morais que já não faziam sentido, como náufragos se agarrando a destroços. Ele chamou isso de a morte de Deus. Não era uma celebração, mas um diagnóstico assustador. Se os velhos guias morreram, quem nos dirá o que é certo e errado? Quem nos dará um propósito? A resposta dele foi radical: nós mesmos. E é aqui que entram as 5 ideias que podem virar o seu mundo de cabeça para baixo. A primeira ideia é o amor fati, que em latim significa amor ao destino. Imagine por um instante que cada momento da sua vida, cada alegria, cada dor, cada erro e cada acerto se repetisse para sempre, em um ciclo infinito. Você conseguiria amar essa vida? Conseguiria dizer sim a cada segundo dela, sem querer mudar nada? Nietzsche nos desafia não apenas a aceitar nosso destino, mas a amá-lo. Não se trata de resignação passiva, de aceitar tudo de cabeça baixa. Pelo contrário, é sobre viver com tanta intensidade, com tanta paixão e coragem, que você desejaria reviver cada instante. Pense naquele emprego que você perdeu, ou naquele relacionamento que terminou. Em vez de lamentar, o amor fati nos convida a ver como aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, te moldou, te fortaleceu e te tornou quem você é hoje. Você já se perguntou se consegue olhar para os momentos mais difíceis da sua vida e encontrar neles a semente da pessoa que você se tornou? A segunda ideia, que se conecta diretamente à primeira, é o eterno retorno. Essa não é uma teoria científica, mas um experimento mental poderoso. E se você tivesse que viver esta mesma vida, com todos os seus detalhes, repetidamente por toda a eternidade? Essa pergunta funciona como uma bússola moral. Ela te força a questionar: a vida que estou vivendo agora é uma vida que eu escolheria viver para sempre? Cada decisão, cada palavra, cada relação ganha um peso imenso. Você ainda passaria horas rolando o feed sem propósito? Manteria amizades que te puxam para baixo? Continuaria em um trabalho que suga sua alma? O eterno retorno é um chamado à ação. É um convite para criar uma vida tão plena, tão significativa e autêntica, que a ideia de repeti-la seria uma bênção, e não uma maldição. É a responsabilidade máxima sobre a própria existência. Isso nos leva à terceira ideia revolucionária: a vontade de potência. Muitas vezes, essa ideia é mal interpretada como um desejo bruto por poder e dominação sobre os outros. Mas para Nietzsche, era algo muito mais profundo. A vontade de potência é o impulso fundamental de toda a vida para crescer, expandir-se, superar-se e se tornar mais forte. Pense em uma semente que rompe o concreto para alcançar o sol. Isso é vontade de potência. Pense em um artista que passa noites em claro para criar sua obra-prima, não por dinheiro ou fama, mas pelo puro impulso de criar, de dar forma à sua visão. Isso é vontade de potência. No nosso dia a dia, ela se manifesta quando decidimos aprender uma nova habilidade, quando enfrentamos um medo, quando nos esforçamos para sermos pais melhores, amigos melhores,
seres humanos melhores. Não se trata de competir com os outros, mas de competir consigo mesmo, de superar suas próprias limitações. Você consegue identificar essa força pulsando dentro de você, te empurrando para ser mais do que você é hoje? A quarta ideia é a distinção entre a moral de senhor e a moral de rebanho. Nietzsche observou que existem, basicamente, dois tipos de sistemas de valores. A moral de rebanho, segundo ele, nasce da fraqueza. São os valores dos oprimidos, dos ressentidos, que definem o bem como tudo aquilo que é seguro, inofensivo e mediano. A humildade, a compaixão, a igualdade. Para a moral de rebanho, essas são as virtudes supremas, pois protegem os fracos. Já a moral de senhor é a moral do nobre, do Criador. Ele não pergunta se uma ação é boa ou má, segundo os outros. Ele define o que é bom a partir de si mesmo. Tudo aquilo que afirma a vida, que é forte, corajoso, criativo e que eleva o espírito humano. Imagine a situação. Você tem uma ideia de negócio ousada, inovadora. A moral de rebanho diria: cuidado, é muito arriscado. E se você falhar, fique no seu emprego seguro. Já a moral de senhor diria: vá em frente. O risco é parte da jornada. A falha é apenas um degrau para o sucesso. Crie. Friedrich Nietzsche não estava dizendo para sermos cruéis ou egoístas. Ele estava nos alertando para o perigo de vivermos nossas vidas baseados no medo e na aprovação dos outros, em vez de seguirmos nossos próprios valores e nossa própria vontade de potência. Finalmente, a quinta e talvez mais inspiradora ideia, o Übermensch, ou além do homem. Übermensch não é um super-herói com capa ou um ditador. Ele é o objetivo final da humanidade. O ser humano que superou a si mesmo. Ele é aquele que abraçou o amor fati, que vive de acordo com um eterno retorno, que canaliza sua vontade de potência para a criação e que estabelece seus próprios valores. Ele não busca conforto no céu ou em promessas futuras. Ele encontra o sentido da vida aqui, na Terra. O Übermensch é o artista da própria vida. Ele pega o caos, a dor e a incerteza da existência e transforma tudo isso em algo belo e significativo. Pense em figuras históricas como Leonardo da Vinci ou Goethe. Eles não se contentaram em ser apenas uma coisa. Foram cientistas, artistas, poetas, estadistas. Eles personificaram essa busca incansável por autossuperação. O Übermensch é um ideal, uma estrela guia. Talvez nunca o alcancemos perfeitamente, mas a própria jornada em sua direção é o que dá sentido e nobreza à nossa existência. Essas 5 ideias, juntas, formam um mapa para sair do piloto automático e se tornar o navegador da sua própria jornada. É um caminho difícil? Shem, dúvida. Exige coragem, honestidade consigo mesmo e uma vontade imensa de viver autenticamente. Exige que você questione tudo o que te ensinaram sobre certo e errado, sobre sucesso e fracasso, sobre o propósito da vida. O impacto disso na sua vida real é gigantesco. Nas suas decisões, você começa a se perguntar: isso afirma a vida? Isso me torna mais forte? Eu escolheria viver essa decisão para sempre? Nos seus relacionamentos, você busca conexões que te elevem, em vez daquelas baseadas em dependência ou conveniência. Na sua busca por sentido, você para de procurar respostas prontas e começa a criar as suas próprias. É uma filosofia que te coloca no centro do seu universo, com uma responsabilidade imensa, mas também com uma liberdade vertiginosa. É assustador, mas também incrivelmente libertador. Agora eu quero saber de você, qual dessas ideias ressoou mais forte? Você concorda com a visão de Nietzsche? Talvez você já tenha sentido essa vontade de potência sem saber o que era, ou já tenha se deparado com a pergunta do eterno retorno em uma noite de insônia. Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Sua perspectiva é muito valiosa para enriquecer
essa nossa conversa. A verdade é que viver segundo essas ideias é remar contra a maré. Mas talvez, só talvez, o verdadeiro propósito não seja chegar a um porto seguro, mas sim construir um barco forte, o suficiente para navegar em qualquer tempestade, amando a viagem, o mar, o vento e até mesmo os monstros que habitam as profundezas. Talvez o sentido da vida não seja algo a ser encontrado, mas algo a ser criado. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, se te fez pensar, esse é o primeiro passo. E se você gostou dessa jornada filosófica, me dê uma força deixando o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a levar essas ideias para mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho. Assim, você não perde nossos próximos mergulhos nas mentes mais brilhantes da história. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.